Olá, meu nome é Gabriel Joaquim da Silva. Eu vou estar apresentando o nosso relatório de análise estática de um sistema de polias pertencente a um equipamento de academia. Levantamento de cargas é algo bem comum no nosso cotidiano. No nosso caso, nós estamos lidando com um equipamento de academia, onde uma pergunta que surge é: como você previne acidentes utilizando essas cargas? Algumas das cargas têm o peso de mais de uma pessoa. E como você tem certeza que o equipamento vai aguentar essa carga e que não vai acabar quebrando e levando ao ferimento do usuário? Bem, o nosso objetivo nesse estudo era quantificar os esforços internos do equipamento, ou seja, desse sistema de polias utilizado para o levantamento do peso, em prol de conseguir entender melhor o quanto é exigido desse sistema para uma futura decisão de materiais ou similares, ou até mesmo a definição do quando a carga máxima do equipamento deveria ser. Nós definimos o equipamento sendo um Versa Latch Pull Down Seated Row, ou seja, um equipamento que permite tanto puxada alta, ou seja, uma força vertical para, através do sistema de polias, ocorrer o levantamento da carga, assim como remadas, ou seja, uma força horizontal, também através do sistema de polias, para levantar a carga. Isso é possível porque, enquanto você utiliza uma das barras, a outra acaba sendo um ponto fixo para o sistema. Isso significa que só uma delas é importante por vez, e isso nos permitiu criar dois diagramas. Um considerando a puxada alta e outro considerando a remada. Com o diagrama em mãos, nós realizamos a segmentação dele e utilizamos a enumeração das polias para separá-las e fazer a análise através da segunda lei de Newton dos esforços internos. Alguns pontos importantes foram de que todas as polias com trações completamente perpendiculares tinham um esforço interno tanto vertical quanto horizontal igual à tração. Ou seja, nesse caso, a tração era igual ao peso levantado do sistema de polias. Então, o máximo de todas as polias com trações perpendiculares era o próprio peso levantado. Para as polias 6 e 7, eram as únicas não fixas do sistema, e essas duas polias acabavam definindo a transmissão de força entre a barra e o peso levantado, que, ao calcularmos, deu o resultado de que a junção entre elas tinha esforços internos igual ao dobro do peso levantado, enquanto que a própria transmissão da força do fio A para o fio B e da barra para o peso levantado era de 1 por 1. Ou seja, a força que você aplicava para puxar a barra era a mesma utilizada para levantar o peso. Isso nem sempre ocorre em equipamento de academia. Às vezes você utiliza de mais força para levantar menos peso ou menos força para levantar mais peso. Por último, nós realizamos o estudo dos esforços internos dentro das polias diretamente conectadas com as barras. Essas foram mais difíceis, considerando que a tração entre a barra e a polia variava em ângulo, dependendo do usuário. A força aplicada na barra tinha uma angulação que dependia completamente da altura do usuário, das técnicas do usuário na academia, até o tipo de exercício faria com que, às vezes, a puxada fosse mais inclinada para trás, mais para frente, ou completamente perpendicular. Talvez eu fizesse por trás, isso também variaria o ângulo. O mesmo vale também para remada. Uma pessoa mais alta vai erguer mais, ou seja, vai aumentar o ângulo. Uma pessoa mais baixa vai ter um ângulo menor. Isso fez com que a gente calculasse apenas o esforço máximo, mesmo sabendo que essa polia específica ia conseguir ter uma variação muito grande em relação aos esforços internos. Portanto, utilizamos apenas o ângulo que forneceria o maior esforço interno para o equipamento. Foi obtido, então, no sistema de polias como um todo, que os maiores esforços internos beiravam a 2 vezes o peso levantado, enquanto os menores esforços
chegavam a aproximadamente metade do peso anotado. O importante de obtermos o esforço máximo interno seria para entender o quanto esse sistema deveria poder aguentar. Isso, a longo prazo, auxiliaria na escolha de materiais adequados e, dependendo da questão de custo-benefício dos materiais, poderia ser viável também mudar o máximo de peso que esse equipamento aguentaria. Esse equipamento aguenta 250 quilos. Então, se os 250 quilos não tivesse um material com custo-benefício bom o suficiente para ser utilizado, seria viável também diminuir o peso máximo. E assim encerra nosso relatório. Em questão acadêmica, ele foi bastante útil para também nos ajudar a melhorar nossa compreensão de como funciona o sistema de polias, assim como poder ver um sistema de polias aplicado diretamente no mercado. Obrigado pela atenção.